Fala, galera! Continuando aqui com nossa matéria de direito administrativo, vamos ver agora as noções de governo, centralização, descentralização, desconcentração, concentração, ainda os conceitos básicos do direito administrativo. Acabamos de ver forma de Estado, poderes do Estado, vamos continuar agora essa jornada para ir sempre botando a nossa compreensão em dia. Antes de começar, diquinha rápida de estudo. Meu amigo, faz questão. Você tá com o seu material aí na mão, que eu fiz o material, tá bonitinho, bacaninha, resumidinho. Você tá lendo o material, viu a aula, falou, caralho, aprendi tudo. Aprendeu porra nenhuma, você esquece. Eu que dou aula dessa merda esqueço, quanto mais você. Então vamos lá, vai fazer questão, sai daí, acaba de ver a aula e faz questão. Quantas? 20, 30? Não, faz 100, 200, 300, quantas você conseguir de todas as matérias. Martela isso na mente que aí não vai ter, vai virar natural para você. E na prova você vai só olhar a questão e a mão vai andar sozinha, vai ser quase psicografado. Ok, meu amigo? Então, faz questão, dica de estudo, dica preciosa, tá? Beleza? Então, vamos que vamos. Continuando agora com a noção de governo. O governo, ele vai estar sempre muito ligado com a função política. Não vai estar ligado apenas à administração pública em sentido estrito, porque a administração pública em sentido estrito, ela vai ser a mera execução, vão ser os agentes de mera execução administrativa, enquanto o governo ele vai ter esse sentido mais amplo, porque também vai incluir as pessoas políticas. E como falei, quem são essas pessoas políticas? Quem tem a formação de vontade, quem consegue de fato exprimir e criar e executar políticas públicas, ok? Então o governo sempre vai estar ligado com política. Vimos já sistema de Estado, vimos que o Brasil é um Estado federado, vimos que o sistema federativo de Estado é cláusula pétrea, ou seja, não pode ser alterada. E o governo? O sistema de governo é diferente do sistema de Estado. E antes de tudo, lembre, meu amigo e minha amiga, sistema de governo não é cláusula pétrea, tá? Não é cláusula pétrea. Simples assim. Ou seja, podemos mudar o nosso sistema de governo? Podemos. Podemos nos tornar uma monarquia parlamentarista? Sim. Inclusive, existe até hoje a família real brasileira, o Príncipe Bertrand, né? Existe até hoje, procura aí no YouTube, em qualquer lugar, Príncipe Bertrand, é muito engraçado. E o cara tá até hoje aí aguardando virar monarquia. Pra quem não sabe, para fim de curiosidade, em 1991, se eu não me engano, eu tinha 4 aninhos, foi votado um plebiscito para se voltar à monarquia e teve cerca aí de 17% dos votos, ele não passou. Tenho as minhas dúvidas, por quê? Porque lá em Marechal Deodoro da Fonseca, quando foi tomada a monarquia lá, né, pelo que alguns historiadores falam de golpe republicano ou tomada do poder, enfim, quando foi tomado, o documento assinado ficou dizendo que, após um certo tempo, ia se fazer um plebiscito com a população para ver se eles queriam de volta a monarquia. E esse plebiscito foi feito não sei quantos anos depois, só em 1991. Desconfio que, se fosse hoje em dia com internet e rede social, meu amigo, se duvidar a gente virava uma monarquia de novo. Tá? Mas no momento tem que passar pelo Congresso, tudo isso, tem que ter deputados que apoiem para mudar toda a Constituinte, mas sim, a forma de governo ela não é uma cláusula pétrea. A gente ainda pode se tornar uma monarquia parlamentarista, tá? Ou um presidencialismo parlamentarista, né? Ter um presidente, né? E ter também o primeiro-ministro, podemos ter essa situação. Essa historinha toda é para explicar que governo não é cláusula pétrea, enquanto forma de Estado é cláusula pétrea. Vamos falar então de duas formas de governo, o presidencialista e o parlamentarista. Uma coisa muito importante do regime presidencialista é a impossibilidade de dissolução do legislativo. Ou seja, o poder legislativo, o Congresso, ele não pode ser dissolvido pelo presidente. O presidente não pode chegar no Congresso e falar, essa merda não funciona, não tá dando nada certo, vou dissolver essa bagaça. Não, o presidente não pode fazer
isso, ok? Então, o Poder Legislativo, o Congresso Nacional ou as Assembleias Estaduais, as Câmaras de Vereadores, que é onde eu atuo, numa Câmara de Vereador, né? Ela não pode ser dissolvida, ok? Beleza? Também no presidencialista, nós temos uma situação muito interessante. O presidente da República, ele vai acumular duas funções. E que funções são essas? Função de chefe de Estado e chefe de governo. Ou seja, e qual é a diferença, meu amado? Eu vou lhe falar, meu aluno e minha aluna, é o seguinte: chefe de Estado vai representar o país lá fora, vai representar em suas missões internacionais, tá? Então, por exemplo, quando você está lá e tem um congresso da ONU, sei lá, de qualquer coisa, o presidente do país vai porque ele é um chefe de Estado, ele representa o Estado Federativo Brasileiro. Porém, ele também é chefe de governo, ou seja, o presidente da República, ele é o chefe do executivo, tá? Então ele também faz a chefia do governo, então ele acumula as funções de chefe de Estado e chefe de governo. Ele vai ter também um mandato fixo, ou seja, no momento que ele é eleito, ele não fica lá para sempre, ele vai ter um mandato fixo, tá? No presidencialismo, e pode haver uma reeleição ou não, tá? Inclusive, não havia reeleição na época do FHC, que foi criada a situação ali da reeleição, e aí quando o Lula entrou, disse que ia acabar com a reeleição, mas não acabou nada, continuou reeleito, entrou Dilma e reelegeu de novo, e por aí vai, ok? E até que chegamos hoje no presidente Bolsonaro, né? E vamos ver o que acontece, ele vai ser reeleito ou não, né? O futuro a Deus pertence. E aí o que acontece, né? Que você pode ter essa reeleição ou não no presidencialismo, beleza? E no parlamentarismo, né? Que é o regime parlamentarista feito por parlamentares. Vou dar um puto exemplo aqui para você lembrar. Lembra aqui da Inglaterra. Quem é o chefe de Estado da Inglaterra? É hoje a Rainha Elizabeth, que não morre nunca, tá? Desde que o meu pai era criança, ela já era velhinha, não morre nunca, vai ficar lá para sempre. Eu acho que ela é um ciborgue, ok? Então você tem lá a Rainha Elizabeth, que ela vai ser o chefe de Estado. Enquanto que o chefe de governo é o primeiro-ministro. Sinceramente, não lembro que é o primeiro-ministro da Inglaterra, eu lembro da época do Tony Blair, que faz tempo, né? Lá da época do Barack Obama, Bush, sei lá, mas eu não lembro hoje do primeiro-ministro da Inglaterra. Mas você tem uma pessoa que vai ser o chefe de governo e uma pessoa que vai ser o chefe de Estado. No caso, o chefe de Estado na Inglaterra, que é uma monarquia parlamentarista, é um monarca, enquanto o chefe de governo vai ser o primeiro-ministro. Outros países que são monarquistas e funcionam mais ou menos dessa forma: Espanha, Noruega, se eu não me engano, eu acho que Dinamarca também é monarquista, Canadá, né? Canadá, o Justin Trudeau é o primeiro-ministro, né? E assim sucessivamente. Tem vários e vários outros países aqui, aí é mais o assunto de atualidades. Ok? Então, quais são as características desse regime? Primeiro, importantíssimo, principal diferença: pode-se dissolver o legislativo. Inclusive, lá na Espanha, teve uma situação que o monarca dissolveu o legislativo inteiro e acabou-se, né? Você pode dissolver o Congresso, tá? Existe um sistema de colaboração, ou seja, você vai ter uma colaboração dos parlamentares com o monarca. E os parlamentares, eles podem ser indicados, né? Enquanto o monarca, ele é uma questão de hereditariedade, certo? Vai ter o Estado, o chefe de Estado vai ser ou o presidente ou o monarca. Também pode haver um parlamentarismo com um chefe de Estado sendo presidente, tá? Você tem um presidente e um primeiro-ministro. É que o exemplo do monarca fica mais próximo aqui da realidade que a gente está acostumado, certo? E o chefe de governo, ele vai ficar sendo efetivamente o primeiro-ministro, certo? Então essas aqui são as duas principais formas de governo, a presidencialista e a parlamentarista. Vamos ver agora as formas de governo, certo? Que muitas vezes vem aí, alguns autores também chamam de sistema, outros separam, tá? Mas vamos falar aqui das formas de governo para ficar aí bem na sua mente, que nós temos as formas republicana e a monarquia. São aí as mais expressivas, né, formas de governo, né? Você tem as ditaduras também, as formas ditatoriais, que ninguém quer que aconteça, né? Existem, não temos boas exemplos de ditadura, temos lá no Coreia do Norte, que é uma ditadura, temos várias ditaduras monárquicas, monarquias absolutistas,
Às vezes pode ser bom, às vezes pode ser ruim, mas normalmente é ruim, ok? Então, vamos que vamos. Quais são as características das formas de governo republicana, que é a forma do Brasil, que, como eu já falei, vem de res pública, coisa pública, para diferenciar da res privada, que é a coisa privada. E a forma de governo republicana, ela vai contar com a eletividade do presidente. O presidente ele tem que ser eleito pelo povo, tá? Eletividade, temporalidade, ou seja, ele tem que ter um mandato que pode ser eleito ou não, então ele vai ter uma temporalidade no poder, representatividade popular, tá? Ele vai ter que representar isso aí perante o povo e responsabilidade. O que é responsabilidade nesse caso? É simplesmente, meu aluno, o dever de prestar contas. Então, o presidente da República, ele tem que prestar contas ao Congresso Nacional, tá? Isso aí é a Constituição Federal. O presidente da República, ele presta contas, ele não pode fazer o que ele quiser com a res pública. Diferente da monarquia. Por quê? Porque na monarquia você tem uma irresponsabilidade. Veja, que eu não estou querendo dizer que a Dinamarca é responsável, não. Apenas que o monarca, ele não tem o dever de prestar contas, certo? O monarca, ele pode gastar da maneira que ele quiser. Deve haver alguns regulamentos, a gente não vive num país monárquico, né? Então não podemos falar com certeza. Mas, em teoria, nós temos que a monarquia tem uma irresponsabilidade. Não precisa, não há obrigatoriedade de prestar contas, ok? Você tem uma inexistência de representatividade. Por quê? Porque sempre vão ser os monarcas, né? Vai ter a hereditariedade. Nunca vai haver representantes do povo. Nunca vai ter representantes populares ali ocupando essa cadeira, né, de poder supremo. Você tem a vitaliciedade, ou seja, enquanto você viver, você será um monarca. Tá? Então é por isso, hoje temos o exemplo da Rainha Elizabeth, enquanto ela viver lá na Inglaterra, ela será a rainha, ela será o monarca. Até por efeito de curiosidade, aquele filme lá do Rei Gago, aquele Rei Gago lá, era o pai da Elizabeth, certo? Que ele era o rei, então depois virou a Elizabeth. E o príncipe Charles, né, tá esperando só a mãe morrer para ele poder finalmente aí tomar o trono. Brincadeira, ele não tá esperando a mãe morrer, né? Mas no momento que a mãe morrer, ele vai ser imediatamente coroado como rei da Inglaterra, certo? Porque existe essa questão de hereditariedade e vitaliciedade. Você se mantém no cargo até a hora da sua morte, ok? E aqui eu já expliquei, né? Isso vai passando de pai para filho, beleza? Vamos agora aqui falar um pouco sobre a administração em sentido amplo e em sentido estrito. Já expliquei isso indiretamente. Basicamente, em sentido amplo, nós estamos falando dos políticos, dos entes, né, das entidades e órgãos políticos e administrativos. Ou seja, estamos considerando toda a administração, tanto a sua força política como meramente executória. Já a administração pública em sentido estrito, estamos considerando apenas a atividade meramente administrativa. Nunca esquecemos que usamos o sistema aqui em inglês, que é o sistema do não contencioso administrativo, ok? Mas a administração em sentido amplo, estamos falando do políticos, né, dos entes e órgãos políticos, das entidades políticas e administrativas, enquanto na estrita estamos falando apenas das atividades administrativas, né, dos entes administrativos, da situação que são meramente administrativas e executórias, certo? Aqui, meu aluno, deixei em branco para fazer com vocês, porque aqui que mora o perigo, que são os sentidos da administração pública, um dos assuntos mais cobrados aí, certo? E vamos agora tirar essa dúvida para todo sempre. Vamos lá. Quando nós falamos no sentido subjetivo, orgânico, formal, nós estamos falando das pessoas da administração.
Como assim das pessoas? Das pessoas físicas, jurídicas, agentes públicos, órgãos, entidades. Estamos falando das pessoas. Estamos falando de quem? Tá? Então aqui nós temos, ó, pessoas. No sentido subjetivo, formal, orgânico, orgânico e formal, né? Você decora da maneira aí que você preferir. E já no sentido objetivo, material e funcional, até vou mudar aqui para ficar mais fácil, que é do jeito que eu decorei, tá? Que é subjetivo, formal e orgânico. Quando a gente fala do objetivo material e funcional, a gente não está falando de quem, a gente está falando o quê. Ou seja, a gente está se referindo às atividades. O que faz? Por exemplo, pega o Polícia Rodoviária Federal. Se você for falar em sentido subjetivo, formal e orgânico, é o próprio policial, a PRF, tá? Em sentido objetivo, material e funcional, é a atividade que ele faz. Você vai ter todas as suas funções ali. Não pode esquecer. As bancas adoram confundir o candidato trocando essas letrinhas aqui, essas palavrinhas, e fazendo, por exemplo, quando falamos do sentido subjetivo, material e orgânico, queremos falar então de quem faz, as pessoas da administração pública. Aí você pensa, nossa, subjetivo, orgânico, acertei. E você, ó, se lascou, porque ele trocou, ele fez essa teinha aqui. Isso aqui a banca tem total liberdade para brincar como ela quiser. Ela pode falar, no sentido material, funcional e formal, estamos falando das atividades. E não, estamos falando só das atividades e das pessoas, porque formal fala das pessoas. Ela pode falar só uma palavra. No sentido funcional, estamos falando das atividades, certo? Então é muito importante que você decore. É difícil decorar, tem que fazer, tem que treinar, tem que escrever, fazer questão, errar questão, mas lembre-se, no sentido subjetivo, formal e orgânico, falamos de quem? Falamos das pessoas. E no sentido objetivo, material e funcional, falamos o quê? Das atividades. Ok? Falou? Tudo certo? Show de bola. Vamos continuar aqui então, vendo as primeiras diferenças básicas entre entidade, né? Vou apagar aqui. Entre entidade e órgão. Vamos ver uma aula só de órgãos, mas por enquanto, só para a gente se basear aqui na diferença principal, é a seguinte: as entidades, elas são personalizadas. Ou seja, elas têm personalidade jurídica própria, tá? Os órgãos são despersonalizados. Ou seja, eles não possuem personalidade jurídica própria. Essa é a principal diferença. Órgão não possui personalidade jurídica própria, enquanto entidade possui personalidade jurídica própria. E por enquanto é o que a gente vai falar, ok? Outro conceito que a gente tem que saber é da administração direta e indireta. A administração direta é a que é feita diretamente pelo Estado, por suas pessoas políticas e órgãos a ela vinculados. Olha só que coisa. Então, por exemplo, quando eu falo da seguinte situação, direta, quem são as pessoas políticas da administração direta que são entes personalizados? Lembra disso, o Estado, né, o Estado, União, DF, municípios, são personalizados. Então, repetindo, da administração direta são União, Estado, DF e municípios. E um exemplo de órgão da União, Ministério. Ministério do Trabalho é um órgão, tá? Que vai representar a vontade da União. Dos estados,
secretarias, né? Secretaria estadual, dos municípios também, secretaria municipal, né? Câmaras legislativas, certo? Então tudo isso vão ser órgãos, tribunais, tudo isso vão ser órgãos, vão fazer parte da administração direta, né? Tribunal de Contas, né? Todas as situações. Quando eu falo de administração indireta, eu estou falando de uma entidade. Agora lembre disso aqui, ó. Lembra que União, Estado, DF e município são personalizados. Ministérios, secretarias, etc, etc, são despersonalizados, não tem personalidade jurídica própria, ok? E quando eu falo da administração indireta, todos esses entes aqui, eles já são personalizados, eles são entidades, tá? Eles não são órgãos. E aí, só falando aqui basicamente, temos as autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, ok? E vamos falar de cada uma delas no momento oportuno. Mas lembre-se sempre dessa diferença fundamental que há entre a administração direta e a administração indireta. E desses conceitos, nós vamos tirar, vamos deduzir os conceitos de centralização, descentralização e concentração ou desconcentração. E vou te explicar de maneira rápida para que você não esqueça. A centralização é como o próprio nome já diz, você vai centralizar as funções. Normalmente isso aqui é ligado à administração direta. Ou seja, você vai fazer as coisas de forma centralizada. Você vai colocar tudo ali na pessoa do estado, do município, né? De seus órgãos, coisas parecidas, né? De ministérios, secretarias, etc. Você vai ter essa visão centralizada, de centralização do próprio estado, União, DF, municípios, por meio próprio ou de seus órgãos, realizar as coisas públicas, né? Fazer a administração pública de maneira centralizada, ok? Já a descentralização é justamente o inverso. Veja comigo então, é a descentralização que vai gerar a administração indireta. Então a autarquia, fundação, empresa pública, sociedade de economia mista, são todas frutos da descentralização. Não podemos esquecer disso, ok? Lembra aí a diferença básica. E a descentralização, ela pode ser de algumas formas. Ela pode ser por outorga. Quando você fala em outorga, a palavra que você tem que ter em mente é lei. Por isso que se fala outorga legal. É quando, por lei, o Estado, União, município ou DF, por lei, ela cria ou autoriza uma entidade, vamos ver que a autarquia é criada, a fundação, empresa pública de economia são autorizadas, né? A fundação também pode ser criada por lei específica, vamos chegar lá, ok? Então, por outorga, você vai criar ou autorizar a criação de um ente e vai transferir a titularidade para este ente e não somente a mera execução. Então você vai criar um ente e transferir para ele a titularidade daquele serviço. Agora é teu, toma que o filho é teu. Isso é a outorga legal. Já a descentralização por delegação ou colaboração, não vai existir a criação de um ente, não vai existir a transferência da titularidade. Você vai apenas delegar. Aí vão entrar permissionários, concessionários, né? Pessoas que têm autorização de serviço público. Então você vai delegar e vai atuar em colaboração. Perceba que você não está criando um ente público que nem na outorga e nem transferindo para ele a titularidade. Você vai apenas delegar a função. Se ele fizer merda, de quem é a culpa? Sua. Ok? E a territorial, tá aqui só por situação de doutrina, é quando você vai fazer um território. E o que é isso, território? Era Fernando de Noronha, Amapá, Rio Branco, foram todos territórios nacionais, você criava um território. Hoje não existe mais território nacional, tá? Mas eles podiam ser criados por descentralização, formando uma autarquia territorial. Vamos falar disso com mais cuidado depois. A
concentração e a desconcentração é diferente disso aqui. Isso aqui está limitado à estrutura interna de uma entidade ou órgão. Então, por exemplo, quando eu vou fazer secretarias, né, eu estou desconcentrando o meu trabalho. Quando eu estou fazendo, por exemplo, um departamento, um ministério, vamos botar assim na administração direta, você pega o Estado. Que maneira que o Estado se desconcentra? Ele vai se desconcentrar por ministérios, né, por secretarias, no caso dos estados, dos municípios. Você vai desconcentrar ali a sua atividade administrativa. Ou então concentrar, né? Lembrando que a centralização está falando da administração direta, diferente da centralização. Só que a concentração não é igual à centralização, tá? São institutos diferentes. Por exemplo, se você tem dentro de um, vamos botar assim, dentro da, sei lá, vamos pensar no meu universo, dentro da Câmara de Vereadores de Londrina, você tem lá o Departamento de Recursos Humanos e o Departamento Legislativo. Se eu juntar esses dois departamentos em um só, eu estou fazendo uma concentração. Percebam que até no âmbito interno pode haver uma concentração. Como também, se eu criar outros departamentos, eu estou fazendo uma desconcentração. Ok? Então isso aqui se dá mais em estrutura interna. Você pode criar aqui delegacias, né? Departamentos, não delegacia da parte de policial, né? Departamentos, coisas do tipo. Beleza? Então é nessa situação aqui que você vai estar falando especificamente de concentração e desconcentração. No seu material tá bem explicadinho aqui, só passei por cima, tá aí todos os conceitinhos, exemplinhos, vai estar tudo ok. Beleza de Creuza? Então, vamos fazer questão agora. Joga aqui então, manda pra tela. Tá na tela? Vamos que vamos. CESP 2018. Na administração pública, desconcentrar significa atribuir competências a órgãos de uma mesma entidade administrativa. Sim, mantém na tela. Lembra o que foi falado? Quando você fala em concentração e desconcentração, você está se referindo a uma estrutura interna, ou seja, dentro de alguns limites. Pode ser da entidade, então, ou seja, se você tem lá a sua entidade administrativa, uma união, e você vai criar ministérios, você está desconcentrando, né, o poder da união. Se você está extinguindo o ministério, juntando em um, ou então botando o poder todo para a união, você está, então, concentrando. Lembrando que centralização, descentralização é quando você centraliza, você cria uma entidade. Descentraliza, você vai criar uma entidade, transferir. Veja que não é interna, é uma situação externa. E a centralização vai ser o efeito contrário, tá? Então, certinha essa questão. Desconcentrar significa atribuir competências a órgãos de uma mesma entidade administrativa. Questão certa. Vamos para a próxima. CESP 2018. A diferença preponderante entre os institutos da descentralização e da desconcentração é que no primeiro há a ruptura do vínculo hierárquico e no segundo esse vínculo permanece. Vira para mim aqui. Importante, esqueci de botar no quadro, tá no material de vocês, mas a gente vai explicar isso de novo na parte de autarquia, quando vai falar descentralização, administração indireta em si. Quando você descentraliza, não há uma relação hierárquica, há uma relação de tutela administrativa, finalística. Por quê? Porque você, lembra que eu falei que você transferiu a titularidade? Toma que o filho é teu. Você vai só orientar e ver o resultado final, tá? Mas não há mais a situação de hierarquia, é essa na descentralização. Na desconcentração, está dentro da mesma entidade. O dono continua o mesmo na desconcentração. Então você mantém o vínculo hierárquico. Importante, volta aqui para a questão. Então a diferença preponderante entre os institutos da descentralização e da desconcentração é que no primeiro há a ruptura do vínculo hierárquico e no segundo esse vínculo permanece. Certíssimo, não pode estar mais certo. CESP 2018. A existência de órgãos públicos que realizem atribuições predeterminadas, originárias da própria administração pública, caracteriza um processo de desconcentração. Sim,
perfeito, correto. Quando você vai falar em órgãos públicos, você vai lembrar de desconcentração. Quando você vai falar de entidades administrativas personalizadas, você vai falar de descentralização, porque você está criando algo, tá? E quando você vai falar de administração direta, você também está falando aí de órgãos e Estado, União, coisas do tipo, ok? Então essa aqui também certinha. Vamos fazer mais uma. Ao outorgar, bonita palavra, né? Determinada atribuição à pessoa não integrante da administração direta, lembra que quando eu estou fazendo outorga, eu estou fazendo o quê? Descentralizando, né? A outorga legal, você está descentralizando, criando uma entidade descentralizando. Isso é a desconcentração? Não, nada a ver, tudo errado. 3 palavras para essa questão, nada a ver. Questão errada. Mais uma, CESP 2018. Sob a perspectiva do critério formal adotado pelo Brasil, somente a administração pública, aquilo determinado como tal pelo ordenamento jurídico brasileiro, independentemente da atividade exercida. Vira para mim aqui rapidinho. Lembra disso? Formal, subjetivo e orgânico é o quê? Quem? Quem forma? Independe da atividade. Quando você fala de atividade, você fala do quê? Objetivo, material e funcional. Ok? Volta para a tela. Até aqui, então, perfeita questão. Independe da atividade exercida. Assim, a administração pública é composta exclusivamente pelos órgãos integrantes da administração direta e pelas entidades da administração indireta. Olha só que maldade. Essa palavra aqui exclusivamente, quando você vê na CESP, você acha que está errado. Mas aqui na situação está certa. Por isso que eu botei essa questão, tá? A CESP, ela vê dessa maneira, que a administração pública é composta exclusivamente pelos órgãos da administração direta e pela entidade da administração indireta. Ele quis falar aqui, então, de administração pública de uma maneira estricta, tá? Que não tenha formação política, porque o política seria Estado, União, DF, municípios, ok? Então a questão certinha vira para mim aqui. Então é isso, meu aluno, minha aluna, finalizamos aqui mais uma aula, espero que você tenha conseguido absorver o conteúdo, tá tudo no meu material, lê bonitinho e vai fazer questão, meu filho, beleza? Então é isso, valeu, falou!